Convido os irmãos a se colocarem em pé, reverência à palavra do Senhor. Vamos ler no Evangelho de João, capítulo 1, verso 19 até o verso 28. Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 19, eu vou ler até o verso 28. Diz assim a palavra do Senhor. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. E perguntaram-lhe: então, por que batizas? Se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta. Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Vamos fechar os olhos, nós vamos orar. Senhor Deus, Todo-Poderoso, Deus grandioso, excelso, tremendo, e Deus que condescendeu em habitar entre os homens e se revelar de forma simples e humilde na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na Tua presença, Senhor, nós temos o nosso coração cheio de alegria, de contentamento, de gratidão, porque o Senhor neste dia nos deu mais uma vez o fôlego de vida, e não apenas isso, mas o Senhor tem renovado sobre nós a Tua misericórdia que não tem fim, a Tua benignidade, a Tua longanimidade, Senhor. São as causas de nós não sermos consumidos, porque pecamos, erramos, falhamos, e merecíamos, Senhor, a condenação eterna, o inferno, o sofrimento eterno, mas aprove a Ti se relacionar com o Teu povo e fazer dele Tua propriedade exclusiva. As Tuas promessas, Senhor, são verdadeiras e são reais, e podemos confiar nelas e esperar nelas. E o Senhor tem se revelado nas páginas da Tua palavra como o nosso Deus, o nosso Redentor, o nosso Salvador bendito. Aquele que faz com que todos os que creem em Cristo sejam feitos Teus filhos genuínos. O Senhor tem nos prometido estar conosco todos os dias até a consumação do século. E o Senhor tem nos dito também, na Tua palavra, que viveremos para sempre com o Senhor, com nossos corpos transformados, em perfeita adoração, não mais nessa luta espiritual que travamos com o mundo, com o diabo e com nós mesmos, Senhor, conosco mesmo. Ó Senhor, tem misericórdia de nós e continua nos abençoando. Porque nós estamos aqui, Senhor, nesse momento, na Tua presença, suplicando ao Senhor perdão pelos nossos pecados, que a Tua misericórdia seja renovada sobre nós, a ponto de o Senhor receber a nossa adoração, o nosso culto. Como o profeta, Senhor, lido há pouco, falou as suas palavras em prol do povo, pedindo a misericórdia do Senhor, dizendo que o Teu povo não cria na sua justiça própria, assim também nós. Não cremos na nossa própria justiça, porque não temos, mas somos confiados unicamente, totalmente, exclusivamente na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Teu Filho unigênito, aquele que Te revela de forma perfeita, o intérprete perfeito, o exegeta perfeito. Ó Senhor, olha para nós com Teu olhar de misericórdia e ser conosco
nos abençoando, recebendo a nossa adoração, nosso louvor, ouvindo os nossos cantos. E nesse momento de exposição e de pregação da Tua palavra, que o Senhor também seja conosco. Me abençoe, Senhor, na pregação, no ensino, da graça, Teu Espírito Santo me conduza e que a Tua palavra seja anunciada, Senhor, na autoridade do Teu Espírito Santo, na dependência do Espírito Santo, com toda a sinceridade, com toda a humildade, com toda a verdade e a curacidade, para que o Teu nome, somente o Teu nome, seja glorificado, para que a Tua igreja que aqui se congrega seja edificada. E se há alguém no nosso meio que anda ainda por caminhos tortuosos, se há alguém que ainda está morto nos seus delitos e pecados, vivendo em trevas espirituais, na confusão dos seus próprios pensamentos, seguindo os valores do mundo e do diabo, ó Senhor, que o Senhor venha converter vidas esta noite, como o Senhor fez conosco. Que a luz do Evangelho possa brilhar, Senhor, nesse coração, nessa mente, e possa entender as verdades do Teu Evangelho aqui, mencionadas nessa porção da Tua palavra inspirada. Ser conosco, Senhor. Abençoa também aos enfermos e cura-os, Senhor, porque o Senhor pode fazer isso se assim o Senhor quiser fazer. Consola-os, conforta-os, provê a eles tudo o que é necessário para a recuperação deles, Senhor. Obrigado também pelo privilégio que temos, mais uma vez, nos assentarmos à mesa do Senhor, nos lembrarmos da sua morte, anunciarmos a sua morte até que o Senhor venha, e também como aprendemos hoje pela manhã. Obrigado, Senhor, porque receberemos da tua parte graça, que o Senhor tem instituído este sacramento, não apenas como um memorial, mas também como um meio de graça para a tua igreja. Que o Senhor, de fato, nos fortaleça, o Senhor, de fato, nos santifique por meio deste sacramento. Em nome de Cristo é que nós pedimos isso, Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar. A nossa era é uma era de muitas perguntas, né? Por causa da globalização, por causa do avanço do conhecimento científico também. A verdade é que muitas perguntas são feitas em todas as áreas. E eu penso que quando eu me deparo com alguém que elabora muitas perguntas a mim ou a outra pessoa, a um pastor, a outro crente, com relação ao Evangelho, é normal que todos nós tenhamos dúvidas, mas eu não me refiro a uma dúvida, me refiro àquelas pessoas que constantemente estão perguntando. Eu imagino que ou a pessoa é nova na fé, tem pouco tempo de crente, por isso tem muitas dúvidas, ou tem pouco tempo diante da teologia reformada no caso, que é nossa, então é comum que se tenham muitas perguntas. Eu penso, como dizia, que aqueles que trazem muitas perguntas ou são pessoas novas na fé, pouco tempo de crente, que têm a sede do conhecimento das Escrituras, ou essas pessoas que fazem muitas perguntas são curiosos, ou são meros inquisidores, meros perguntadores. Se a pessoa é nova na fé ou tem o desejo de crescer no conhecimento do Senhor, prosseguir no conhecimento do Senhor, isso é bom, né? Deus seja louvado e que a pessoa continue atrás do conhecimento genuinamente bíblico. Agora, quando a questão é curiosidade e que se quer apenas conhecimento, isto é, a motivação do coração não é a glória de Deus, então aí há um problema, algo ruim que deve ser mudado pelo próprio poder de Deus, porque é Deus quem dá a verdadeira motivação do coração humano com relação ao conhecimento da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, das Escrituras que o Espírito Santo inspirou e tem preservado. O texto que li há pouco com os irmãos e que estaremos expondo agora à noite, baixo da graça de Deus, trata de perguntadores que vão até João Batista. Domingo passado, nós concluímos o prólogo ou a introdução do Evangelho de João, onde o apóstolo João, autor do Evangelho, ele apresenta logo na introdução do seu Evangelho, sob a inspiração do Espírito Santo, a sua visão acerca de Cristo.
não uma visão humana, mas, obviamente, escrevendo e grafando a revelação que recebeu do próprio Deus sob a inspiração do Espírito Santo, ele revela propriamente Deus, ele revela o propósito de Deus que Deus mesmo havia dado a ele, conferido a ele. Ele disse nesse prólogo, nos 18 primeiros versículos, que Jesus é Deus, ele vem falando de Jesus. Jesus é quem revela o próprio Deus, ele é a luz dos homens. E enquanto ele mencionou todas essas realidades espirituais acerca de Cristo, porque o objetivo dele, assim como o objetivo dos 3 primeiros evangelistas, é pregar o Senhor Jesus Cristo, e enquanto ele apresentava o Senhor Jesus Cristo como Deus verdadeiro, como aquele que revela o próprio Deus, ele mencionou de forma rápida ou com uma pincelada, como nós costumamos falar no nosso contexto, ele apresentou também João Batista, aquele que veio antes de Cristo e que vem apresentando o Senhor Jesus Cristo aos homens. Agora, a partir do versículo 19, os estudiosos consideram o início do Evangelho em si, porque o Evangelho ele apresenta o ministério terreno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós estudamos há uns 5 ou 6 domingos, a introdução do Evangelho, eu disse, os evangelistas, nenhum dos 4 evangelistas, nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas e nem João, tem o objetivo de apresentar a vida inteira do Senhor Jesus Cristo. Eles têm o foco apenas no ministério terreno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alguns evangelistas mencionam um pouco da infância do Senhor, João não menciona nada da infância dele, porque o objetivo não é falar da vida dele, eu repito, mas apresentar o ministério terreno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou na linguagem do próprio apóstolo João, que traz aqui na introdução do seu evangelho, a encarnação do Verbo, ou a encarnação de Deus, ou a humanidade de Deus. Deus quis se fazer homem, e Deus encarnou na segunda pessoa da Trindade Santa e habitou entre os homens com o intuito exatamente de revelar a Deus, porque nós vemos no verso 18 que ele está no seio do Pai e é quem o revela, é quem o interpreta, é quem apresenta a Deus de fato como Deus é. João chama Jesus Cristo no versículo 18 de Deus unigênito. Ele havia apresentado no versículo anterior ele como filho unigênito, aquele que é igual ao Pai, idêntico ao Pai. É filho unigênito, de fato, é único, ele está acima de todas as criaturas, está acima de todos os seres deste mundo, está acima de todos os seres celestiais criados por Deus. Ele é unigênito, ele é único, ele é o verdadeiro Deus. Agora, no verso 19, como eu disse, é apresentado então o ministério terreno do Senhor Jesus Cristo. E João tem como objetivo fazer isso, o apóstolo João. E ele começa falando do ministério, ou fazendo referência ao ministério do Senhor Jesus Cristo, não diretamente acerca das ações do Senhor Jesus Cristo, mas ele traz o testemunho de João Batista, ele traz as palavras de João Batista, as indagações daqueles que fizeram as perguntas a João Batista, e ele tem o objetivo de mostrar o que ele havia revelado no seu prólogo ainda, na sua introdução ainda, que João Batista, ele é aquele que aponta para o maior, ele é aquele que prepara o caminho, a entrada, a chegada daquele que é maior, como nós veremos hoje. Ele já fez referência a isso também na sua introdução. E eu quero que os irmãos observem aqui os versos 19 até o verso 28, olhando e anotando e prestando atenção em três pontos, em três aspectos aqui. Primeiro, eu vou mencionar quem são esses enviados, porque alguns homens são enviados até João Batista, até aquele que está testemunhando acerca de Cristo. Em segundo lugar, nós olharemos para as perguntas que esses enviados fazem a João Batista, porque eles fazem algumas perguntas, eles não fazem essas perguntas em vão. Eles têm um histórico, eles têm um currículo atrás, eles têm objetivos no coração e que os conduzem a essas perguntas a Cristo. Então, veremos enviados, as perguntas que eles fazem a João Batista e a resposta que João Batista dá a eles. E nós vamos considerar esses versos sob o tema A Voz que Clama, porque João Batista, ele se apresenta assim, ele é a voz que clama, no deserto, ele é aquela voz que anuncia o que ocorrerá. E eu quero começar, irmãos, olhando para o último versículo, para o versículo 28. Nós lemos que
Estas coisas, isto é, o diálogo que houve entre João Batista e os questionadores, se passaram em Betânia. A explicação que João deu, tudo isso se passou em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Nós já sabemos que esse João aqui é João Batista, não é o apóstolo João. Nós sabemos à luz dos 3 primeiros evangelhos. Então, o apóstolo João nos diz que João Batista estava em Betânia, do outro lado do Jordão. Existe um local que é Betânia, que está muito próximo de Jerusalém, e é onde nós vamos encontrar no capítulo 11 a casa de Marta e Maria, onde o Senhor Jesus vai para ressuscitar o seu amigo Lázaro. Essa Betânia não é a mesma Betânia perto de Jerusalém. Na verdade, os estudiosos não sabem localizar bem essa região, mas indica que estava longe de Jerusalém, estava do outro lado do Jordão, onde João Batista estava batizando. E João Batista estava do outro lado do Jordão, estava longe de Jerusalém, longe dos judeus, por algumas razões que nós veremos a partir de agora, quando formos estudar esses versículos. Ora, o apóstolo João nos diz aqui que João Batista estava batizando, irmãos. Ora, qual era o batismo de João Batista? Por que João Batista estava batizando? Com que intuito ele estava realizando esse batismo? O batismo de João Batista era um batismo de arrependimento. Não é o batismo que nós consideramos hoje como batismo cristão, selo, né? Sinal de entrada na igreja, selo, garantia, penhor das promessas que Deus realiza ali quando estabelece o pacto com o seu povo. Não é esse o batismo de João. O batismo de João Batista é um batismo de arrependimento. Nós podemos ver as palavras de João Batista junto ao seu, que acompanham o seu batismo, se nós formos para Mateus capítulo 3, eu quero que os irmãos abram a Bíblia em Mateus capítulo 3. O evangelista Mateus, diferente de João, nos traz as palavras todas de João Batista enquanto ele estava desenvolvendo o seu ministério. E em Mateus capítulo 3, nós vemos, naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. E dizia, e está as palavras de João Batista, a pregação dele era assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E Mateus nos diz que usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então, saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então, vejam que João Batista, ele batizava, ele chamava o povo ao arrependimento e batizava aquelas pessoas. Eu disse, o batismo de João Batista não é o batismo cristão, porque Cristo ainda não instituiu o seu batismo. João Batista está introduzindo Cristo. Ele está proclamando Cristo. Cristo vai instituir o batismo cristão no final do seu ministério terreno. Quando ele diz, como nós vimos hoje pela manhã, ide por todo mundo, ide, batizai homens de todas as nações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ali é a instituição do batismo cristão. O que João Batista está fazendo aqui, então, irmãos, ele está preparando a vinda, ou está preparando os homens para a vinda do reino de Deus. João Batista, Mateus descreveu como João Batista se vestia, do que João Batista se alimentava. O evangelista Mateus, ele tem o propósito de apresentar João Batista como um profeta que não faz parte do grupo dos profetas do Antigo Testamento. Nesta ocasião aqui, em que João Batista começa o seu ministério e ele proclama Cristo, ele anuncia aquele que virá, é um período onde Deus não falava mais com o seu povo, o povo de Israel, há 400 anos, havia 400 anos. Deus estava em silêncio, não por meio da providência. Deus fala por meio da providência, Deus, enfim, dirige o seu povo. Mas, com uma voz profética, Deus não falava com Israel há 400 anos. Então, os profetas do Antigo Testamento tinham cessado a sua voz,
a inspiração do Senhor. E João Batista, ele aparece nessa cena como agora Deus falando com ele e ele proclamando as verdades de Deus. Ele tem, como eu dizia, como objetivo preparar o caminho. Ele quer preparar a humanidade para o recebimento daquela verdade que o apóstolo João já nos fez referência no início do seu evangelho. Ele está preparando o caminho, ele está preparando os homens para a vinda do Senhor, para o estabelecimento do reino do Senhor. Ou usando a linguagem do apóstolo João, para a encarnação do Verbo, para a encarnação do próprio Deus. João Batista está, eu disse, preparando o caminho. Ele está mudando, não ele, né? Mas Deus, como o Senhor soberano na história da humanidade, na história da redenção, o Senhor, por meio de João Batista, está inaugurando a nova dispensação. Ele está mudando a dispensação. Até aqui, o Evangelho, as verdades de Deus, as realidades espirituais concernentes à salvação de um povo escolhido por Deus, eram não quero dizer propriedades, mas eram verdades que tinham sido depositadas pelo próprio Deus a uma nação, a Israel, ao povo judeu. Então Deus havia se revelado de forma especial a esse povo. Quando João Batista vem e prega e anuncia a vinda do reino de Deus, ele está preparando toda a humanidade, como isso vai ser mencionado daqui a pouco, para que todos os homens recebam o Deus que encarna, o Deus que agora quer se revelar a todos os homens, o Deus agora que vem mudar a dispensação e vem estabelecer uma nova dispensação, uma nova economia. João Batista batiza, como eu dizia, não com o batismo de prosélitos, porque os judeus tinham a prática de batismo. Os judeus tinham desenvolvido, né, nesses anos aqui entre o Antigo e o Novo Testamento, eles tinham desenvolvido um batismo que era um batismo de prosélitos. Quando alguém quisesse entrar na religião judaica, não apenas era circuncidado, mas também era batizado. João Batista não tem esse batismo de prosélitos, não é esse batismo que ele está fazendo, e nem é o batismo cristão. Eu repito, o batismo dele tem o intuito, tem o objetivo e o propósito de preparar os homens. Não é de prosélitos e nem é o cristão. Ele está anunciando, ele está dizendo, olha, o reino de Deus está chegando, está próximo, o reino de Deus está sendo estabelecido entre os homens e vocês, todos que estão me ouvindo, vocês têm que se arrepender do pecado de vocês. Vocês têm que mudar de vida. Vocês têm que se preparar para o reino. Vocês têm que aceitar o reino, mas vocês têm que mudar de vida. Porque o reino vai ser estabelecido. O reino de Deus vai ser implementado de uma vez por todos. O batismo, eu digo, de João Batista não é cristão, porque ele não batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? E como eu já disse, Jesus iria instituir o batismo cristão posteriormente. Quem ouve João Batista aqui? O evangelista Mateus nos disse que toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. Então a pregação dele estava avançando, estava além de Jerusalém. Vejam que o próprio preparo, né, para o estabelecimento do reino, para a encarnação de Deus, ela sai das portas e ela tem que alcançar a todos os homens. E a questão, irmãos, é que os homens começam a crer na pregação de João Batista. Por isso eu fiz menção aqui ao verso 28 primeiro. Os homens começaram a crer. Homens vinham até João Batista para serem batizados. Nós lemos aqui em Mateus capítulo 3, por exemplo, no verso 6, e eram por ele batizados no Jordão, confessando os seus pecados. Verso 5, saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. Então, homens estavam crendo em João Batista. Estavam crendo em João Batista porque eram homens que conheciam, não é, a revelação de Deus do Antigo Testamento. Eles sabiam que a promessa de Deus era de endireitar caminhos. Então, os homens passam a crer, aqueles estão ouvindo a pregação de João Batista e começam a ouvir João Batista dizer, esse homem tem razão. O reino de Deus vai ser estabelecido e nós temos que nos preparar e temos que nos converter. Eu quero ser batizado, eu quero me converter, eu quero confessar isso e quero receber o reino de Deus. Pois bem, irmãos, foi essa razão, voltando a João,
Foi essa a razão que levou homens judeus a enviarem homens para indagarem João Batista, interrogar João Batista. E aí nós temos o verso 19 de João, capítulo 1. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas. Nós lemos aqui que esses sacerdotes e levitas, segundo o versículo 24, eram também fariseus. Sacerdotes e levitas eram os homens estabelecidos pelo próprio Deus na antiga dispensação, com vistas ao trabalho no templo, ao trabalho de adoração, ao serviço de culto a Deus. Esses homens eram homens da religião. Eles eram homens que entendiam de religião. Eles eram homens que deveriam entender acerca do culto, acerca da presença de Deus no meio do povo. E eles eram, como se não bastasse sacerdotes e levitas, eles eram encontrados entre os fariseus. Os fariseus eram aqueles homens rígidos, conhecedores da lei, que exigiam que os seus ouvintes cumprissem a lei. Eles eram legalistas. Eles não eram verdadeiros adoradores, eles eram legalistas. Eles queriam que o povo seguisse as suas regras. Eles amavam a lei de Deus, mas eles amavam também as suas próprias tradições. Porque os fariseus não se delimitavam às Escrituras, mas eles encheram as Escrituras das suas tradições, dos seus costumes, e queriam impor ao povo judeu a lei de Deus e os seus costumes e as suas tradições. No domingo passado, no culto pela manhã, nós mencionamos a realidade de que é só a palavra de Deus que é regra de fé e prática. Costume é costume, popularidade é popularidade. Isso não pode ser imposto ao povo, mas os fariseus faziam isso. Eles tinham interpretado a lei ao seu bel prazer e empurravam no texto as suas filosofias, as suas compreensões, os seus estudos teológicos e queriam que todo o povo engolisse a sua teologia. Eles eram judeus, diz o texto. O apóstolo João, muitas vezes, aqui não em todas as vezes, mas em muitas vezes o apóstolo João traz esse termo judeus para se referir, em algumas vezes se refere aos judeus como um todo, né? Mas em muitas vezes, e essa é a questão aqui, ele traz o termo judeus para fazer referência à liderança judaica. Isto é, esses homens, sacerdotes e levitas, que se encontravam dentre os fariseus e que foram indagar a voz que clama no deserto, João Batista, o testemunho de Cristo, esses homens eram membros, ou pelo menos tinham sido mandados, pelos membros do Sinédrio. O Sinédrio era o STF da nossa época, o Supremo Tribunal Federal. O Sinédrio, aqui no contexto, são os homens da lei. E o contexto ainda embora eles embora estejam sob o domínio do Império Romano, mas eles, como intérpretes da lei, ainda querem a lei de Deus e a lei dos homens, eu disse, as suas próprias tradições, as suas próprias interpretações, e eles cuidavam da lei, eram homens que se debruçavam sobre a lei e que ensinavam o povo. Nesse contexto do Sinédrio, a liderança deles não consistia apenas numa liderança eclesiástica, mas numa liderança civil também. Então, eles eram homens da lei. Eles eram homens que tinham a responsabilidade de cuidar do povo, não apenas no sentido cívico, mas no sentido espiritual também. Eram sacerdotes, eram levitas. Havia dentre eles homens escribas que estudavam as Escrituras e que interpretavam as Escrituras. Não é à toa que eles mandam João Batista, né? Porque, em um certo sentido, em um certo aspecto, eles tinham essa responsabilidade. Ora, aparece alguém pregando, eles como liderança do povo judeu, pois vamos avaliar, vamos ver quem é este homem. Até aí, pelo menos aparentemente, inicialmente, não teria nenhum problema, era papel deles, eles faziam parte da liderança. Mas o que ocorre é que eles vão até João Batista, não é? E eles vão até João Batista, mas por causa das suas tradições, porque eles amavam, eu digo que eles amavam a lei de Deus e as suas tradições, provavelmente quem mistura Bíblia e tradição acaba amando mais a tradição do que a Bíblia. É sempre assim. É porque a tradição dá status, porque o costume dá status, né? Muito mais do que a Bíblia Sagrada. Então, esses homens, eles, na verdade, embora amassem a lei de Deus, ou tivessem uma queda, né, por dizer pela Bíblia, pela lei que eles tinham, e amavam as suas tradições,
eles, quando ouviram acerca de João Batista, ouviram João Batista pregando, eles não passaram a crer na pregação de João Batista. Eles não aceitavam a pregação de João Batista. Eles não criam em João Batista e não criam naquele de quem João Batista estava falando. Eles não criam na pessoa a quem João Batista estava proclamando. João Batista vinha falando de quem? De Cristo. O apóstolo João nos disse ainda na introdução. Se nós olharmos para o verso 15, este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. João Batista vem pregando Cristo, vem anunciando a Cristo, e os fariseus, os judeus que enviaram os levitas e sacerdotes, não creem em João, não creem na pregação do apóstolo João. Por isso, eles se aproximam de João Batista e então apresentam um interrogatório enviado lá pelos seus chefes, não é? pelos religiosos, por aqueles que tinham a aparência e eram considerados dentro do seu grupo da sociedade como grandes homens intérpretes da lei. E o que ocorre é que eles se aproximam até João Batista e fazem a pergunta. Verso 21, então lhe perguntaram, quem és, pois? És tu Elias? Ele disse, não sou. És tu profeta? Respondeu, não. Verso 22, disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Vejam as perguntas. Quem és tu? Tu és Elias? Tu és o profeta? Quem tu és? O que tu dizes a respeito de ti mesmo? Por que tu estás fazendo tudo isso? É a pergunta que eles fazem a João Batista. Eles fazem a pergunta, como eu já disse, porque eles tinham que levar aos judeus, eles tinham que levar aos grandes do Sinédrio a resposta de João Batista. Eles não aceitam João Batista, eles se espantam com a pregação de João Batista, eles se confundem, não sei se confundem, mas eles rejeitam a pregação de João Batista, porque como judeus, havia grande expectativa entre eles do retorno de Elias. O povo judeu havia desenvolvido a crença e a ideia de que Elias, o profeta Elias, nós fizemos referência a ele no domingo passado, o finalzinho do livro do profeta Malaquias anuncia que Elias virá antes do estabelecimento do reino de Deus. Deus vai estabelecer o seu reino e Elias vem preparar o caminho. No Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 17, nós lemos que João Batista pregava no poder, na autoridade de Elias. É por isso que Jesus vai dizer aqui mesmo no Evangelho de João que João Batista é Elias. Nesse sentido, nós mencionamos isso no domingo passado. Pois bem, então, os judeus, eles tinham desenvolvido essa crença de que Elias iria vir. O grande profeta Elias é um dos profetas dentro do judaísmo considerado como um grande profeta. E eles esperavam que Elias viesse. Eles tinham expectativa com relação a isso. No que diz respeito ao profeta, irmãos, porque eles perguntam, tu és Elias? Né? E eles perguntam, tu és o profeta? Com relação ao profeta, que aqui não está, o artigo definido não está em vão aqui, no texto original aparece o artigo definido. O profeta não é um profeta, nem é qualquer um dos outros profetas, mas é o profeta. Quando eles perguntam a João Batista, tu és o profeta, eles têm em mente Deuteronômio capítulo 18. Irmãos podem ir até ali. Porque lembram que eles são fariseus. Lembram que eles são sacerdotes, eles são levitas, eles são conhecedores da lei. Eles se debruçam na lei. Eles têm o Pentateuco em mãos. Eles têm o Antigo Testamento em mãos. Eles sabem que chegará um tempo em que Deus estabelecerá o seu reino. Deus virá viver com o seu povo aqui na terra. Eles estão aguardando, eles têm expectativa acerca disso. E quando os líderes do Sinédrio enviam os sacerdotes e levitas para perguntar a João Batista se ele é o profeta, eles têm em mente Deuteronômio capítulo 18, versículo 15. Que ali em Deuteronômio 18, nós lemos a palavra, o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. É Moisés quem está falando, e Moisés menciona que chegará um tempo em que Deus trará um profeta, ele trará um profeta específico. No verso 18, nós lemos ainda,
suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Verso 19. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei conta. Vejam que, ora, então, os judeus eles tinham essa expectativa, não apenas do retorno de Elias, eles não tinham desenvolvido apenas essa crença, mas eles desenvolveram também a crença de um profeta específico, não necessariamente o Cristo. Nós sabemos que o profeta anunciado em Deuteronômio 18 é Cristo, mas os judeus não tinham essa perspectiva como nós temos. Né? Então, eles esperavam Elias, eles tinham expectativa acerca de um profeta, o profeta de Deuteronômio 18, e quando eles perguntam a João Batista, tu és o Cristo? Né? Tu és o Messias? E Messias e Cristo é sinônimo, significa ungido, Christos e o Messiá, né? no Antigo Testamento. Então, é ungido, é o ungido do Senhor. Eles perguntam, tu és Elias? Tu és o profeta? Tu és o Cristo? Essas são as perguntas que eles fazem. Só para deixar claro aos irmãos que havia essa expectativa, em João, aqui mesmo no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 14, o Senhor Jesus tinha multiplicado pães e peixes, e no verso 14 do Evangelho de João, no verso 14 do capítulo 6, aqui de João, nós lemos, vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Vejam como o povo tinha essa expectativa. Eles viram os milagres de Cristo e disseram, não, esse aí é o profeta. Só pode ser o profeta. Né? No capítulo 7, versos 40 e 41, lemos assim, então, os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras, das palavras de Cristo, diziam, este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam, ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam, porventura o Cristo virá da Galileia? Vejam que a vinda de Cristo, a encarnação do Verbo, causou, de alguma forma, um reboliço entre os homens, entre o povo judeu. E eles viam os milagres de Cristo, ouviam os ensinamentos de Cristo, ficavam perguntando, ele é o profeta, ele é o Elias, quem ele é? Ele é o Cristo que viria? Pois essa é a indagação dos intérpretes da lei, dos fariseus, dos líderes da nação judaica. E eles vão até Cristo com essas perguntas, e João Batista, não é? Ele não se vê como Messias, porque na verdade ele sabe que ele não é o Messias. Ele não é Elias, né? Ele não é literalmente Elias, Jesus vai dizer que ele é Elias, porque pregava no poder, na autoridade de Elias, não encarnação de Elias, nem Elias literalmente. É lógico que ele diz, não, eu não sou Elias. Né? Ele não se vê como o Messias, ele não se vê como ungido, como o prometido, ele sabe que ele não é. O apóstolo João nos tinha dito, se nós voltarmos ao início, aqui ao prólogo do Evangelho de João, o apóstolo João nos tinha dito no verso 7 acerca de João Batista, este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz. E ele tinha um propósito, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. Então, o apóstolo João nos tinha dito isso, João Batista não é o Cristo, João Batista não é Elias, João Batista não é o profeta de Deuteronômio 18, Elias é aquele que veio para pregar, para anunciar a luz e para que, por intermédio dele, a luz fosse aceita, para que os homens passassem a crer na luz que ele anunciava. João Batista não se vê como Messias e ele apresenta então, ele dá então a sua resposta aos sacerdotes e levitas. João 1, verso 20. Ele confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. O texto grego é enfático. É por isso que os irmãos encontram essas repetições aqui. Ele confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. Ele tinha plena convicção de que ele não era o Cristo. É? Por que a dúvida entre o povo? Porque ele estava pregando arrependimento. Porque ele estava pregando duramente. Ele estava anunciando o estabelecimento do reino de Deus. No verso 22, eles perguntaram, és tu Elias? Ele disse, não sou. Verso 22, disseram-lhe, pois, verso 21, perdão.
Perguntaram, quem és tu? Quem é, pois? És tu Elias? Ele disse, não sou. És tu profeta? Respondeu, não. Ele dá a resposta clara, objetiva, direta. Eu não sou Elias, eu não sou o profeta, eu não sou Cristo. E aí no verso 22 é que nós encontramos, eu fiz referência já, mas ele diz, então quem és tu? Que autoridade? Tu não és Cristo, tu não és profeta, tu não és Elias. Quem foi que te deu essa autoridade? Por isso que nós, estou abrindo um parêntese aqui, nós, me refiro à liderança da igreja, aos presbíteros, aos pastores da igreja, nós temos que tomar cuidado para não julgarmos os de fora. Quando Deus nos chama para o presbiterato, Ele nos chama para cuidar do rebanho que Deus nos deu no local em que servimos. Porque a liderança religiosa, ela tende a achar que ela é a única receptora de toda a verdade. É isso que eles estão dizendo. Mas espera aí, por que tu estás fazendo isso? Quem foi que te deu a autoridade? Tu não fazes parte do nosso grupo. É isso que os judeus estão fazendo com João Batista. Só que ou eles não sabem, ou eles ignoram deliberadamente o fato de que João Batista vem da linhagem levítica. João Batista é um dos descendentes daquele que irá, é Zacarias. Quem era Zacarias? Zacarias era um sacerdote, o pai de João Batista. João tem linhagem, não é? Espiritual. Ele não fazia parte do Sinédrio, ele não fazia parte da liderança estabelecida com as tradições judaicas, mas espiritualmente ele tinha uma ascendência piedosa, uma ascendência até legalizada nesse sentido pelo próprio Deus. Então ele anuncia, não é? Eu não sou o Cristo. A pergunta feita a ele, então, com que autoridade tu fazes isso? Agora, irmãos, eles se incomodam, esses homens aqui, penso eu, que eles se incomodam, não aqui no texto de João, mas olhando para os evangelhos sinóticos, que os evangelhos se complementam, né? Eu penso que eles se incomodaram com o batismo de João. Bom, provavelmente, eles tinham o batismo deles de prosélito, né? O batismo não era tanto problema para eles. Mas talvez o maior incômodo para eles era a pregação de João Batista. Eu li há pouco com os irmãos os 6 primeiros versos de Mateus 3. Mas volte lá para Mateus 3 e veja o que Mateus nos diz no verso 7. Vendo ele, porém, isto é, João Batista, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, olhem só. Ora, então, alguns fariseus, não é? Os saduceus também faziam parte do Sinédrio, por isso que Mateus apresenta os saduceus aqui. Esses eram partidos, viu? Havia partidos dentro do Sinédrio. Então, Mateus nos diz que esses fariseus, vendo que João Batista batizava, anunciando o reino, ora, o que eles fizeram então? Então vamos lá batizar, porque o reino de Deus está chegando. Mas Mateus nos diz que, vendo João Batista isso, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão. João Batista diz, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda a árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. João Batista é duro, não é? João Batista estava pregando para todo mundo, arrependei-vos porque o reino de Deus é próximo. Quando ele vê a fila de fariseu vindo, ele diz, e vocês aí? Vocês são raça de víboras. Ele está falando na autoridade do Espírito Santo. Ele está falando sobre a inspiração do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem está dando a visão do coração daqueles fariseus. E ele diz, vocês são raça de víboras. Vocês querem dizer que são filhos de Abraão, vocês são religiosos, vocês têm pedigree espiritual, mas vocês têm que produzir fruto verdadeiro de arrependimento. Porque o machado está posto na raiz da árvore. O que é frondoso, o que é bonito vai cair. O que tem aparência de beleza vai para o chão. Porque é o momento do reino chegar de fato. Os enganadores, os hipócritas, os legalistas, eles vão ser tirados fora.
Porque Deus se agrada, lembrando de outros versículos bíblicos, né? Eu estou parafraseando a pregação de João Batista, porque Deus se agrada de coração contrito. Deus se agrada da circuncisão do coração e não da circuncisão da carne. É disso que Deus se agrada. O povo de Deus é aquele que se humilha, é aquele que se arrepende, é aquele que chora, é aquele que clama a Deus por misericórdia. Não é aquele que se vê como os donos da lei, como os melhores intérpretes ou os únicos intérpretes. Não é assim. João Batista vem pregando isso. Lucas também nos indica um pouco mais acerca das palavras de João Batista no texto paralelo que nós encontramos no capítulo 3 também do Evangelho de Lucas, no verso 7. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura, produzir, pois, frutos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Verso 9. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então, Lucas ainda nos relata, então as multidões o interrogavam dizendo, o que havemos, pois, de fazer? E a pregação de João Batista era, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos, diz Lucas, para serem batizados e perguntaram-lhe, mestre, que havemos de fazer? Verso 13, respondeu-lhes, não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram, e nós, que faremos? E ele lhes disse, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso solo. Essa era a pregação de João Batista. Essa é a pregação do Evangelho. Essa é a pregação que fere. Alguém já disse, a pregação que não fere, não salva. O Evangelho que não fere, não salva. O Evangelho do oba-oba, o Evangelho do venha para Jesus e pare de sofrer. Venha para Jesus e você vai ser milionário. Venha para Jesus e você não vai ter mais doença. Venha para Jesus e tudo vai ser muito bom. É doutrina de demônios. É doutrina falsa. É heresia. É doutrina de homem. Porque o Evangelho diz, raça de víboras, arrependei-vos. O reino de Deus é chegado. Deus está presente no nosso meio. E nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, dos nossos orgulhos. Ele tratou com várias classes aqui, inclusive os fariseus, inclusive os líderes eclesiásticos. Ele foi duro com a palavra dada àqueles líderes. E por isso esses líderes mandaram homens para indagar João Batista. Pois que autoridade tens, né? Eles incomodados com a pregação de João Batista, disse, que autoridade tens, de onde tu vens, quem tu és, por que tu falas assim, por que tu pregas assim, quem te deu essa autoridade? E João Batista, humilde, né? Ele é sempre humilde, ele nem bate no peito, ele nem menciona o seu pai. Ele podia dizer, olha, eu sou filho de Zacarias, de sacerdote. Ele é um profeta. João Batista é um profeta, não é? Ele é aquele profeta, eu menciono sempre isso, um pé no Antigo Testamento e um pé no Novo. Ele não faz parte do grupo dos profetas do Antigo Testamento, mas ele está nessa transição da antiga para a nova dispensação da graça. Antiga dispensação da graça, nova dispensação da graça. Antigo Testamento e Novo Testamento. Antes de Cristo e depois de Cristo. Ele está nessa transição. Mas ele não menciona, olha, eu sou filho de sacerdote, Zacarias é meu pai, não. Ele vai para o Antigo Testamento, porque ele está tratando com quem? Com os que conhecem o Antigo Testamento. Ele está tratando com os conhecedores da lei, ele está tratando com os líderes religiosos, ele está tratando com todo aquele grupo que tinha pompa de conhecedor da Escritura Sagrada. E ele diz, eu sou a voz do que clama no deserto. Como bons fariseus, eles já deveriam ter em mente o versículo a que João Batista estava se referindo. No verso 23, ele diz, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E ele cita Isaías capítulo 40, que é bom que os irmãos abram ali em Isaías 40, porque o apóstolo João nos traz um resumo, não é, da pregação de João Batista, da referência. Lucas também apresenta essa verdade, essa citação de João Batista. Isaías capítulo 40. Só para os irmãos entenderem. Isaías é um profeta que profetiza para Israel no momento em que Israel precisa ser liberto do cativeiro.
Israel havia pecado e havia sido levado ao cativo. Até o capítulo 39 do profeta Isaías, o Senhor está repreendendo o seu povo, está repreendendo Israel, está trazendo à memória de Israel os seus pecados, está mencionando a sua justiça, a sua verdade, porque ele é justo, ele não tolera iniquidade, ele não suporta a traição do povo dele, o adultério do povo dele. E ele vem repreendendo. A partir do capítulo 40, o Senhor revela a sua graça, a sua misericórdia e começa a profetizar, começa a revelar o estabelecimento do seu reino que ocorrerá futuramente. E no capítulo 40, posso ler do verso 1, quando diz assim: consolai o meu povo, diz o vosso Deus, falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada. Vejam como Deus está anunciando o seu perdão. E que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Aí vem os versos que João Batista cita. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo, isto é, endireitai no deserto, vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne, vejam, irmão, toda a carne. Porque aqui no contexto, Deus está falando a quem? Ao povo judeu. Então Deus está profetizando uma época em que toda a carne verá, não é, a glória do Senhor, pois a boca do Senhor o disse. A glória do Senhor é toda a sua honra, é todo o seu poder. A glória do Senhor pode ser compreendida quando nós olhamos para os atributos do Senhor. Justiça, verdade, santidade, enfim, equidade e benignidade, misericórdia, longanimidade, graça. Então, o que o profeta Isaías está profetizando, né? O Senhor disse, olha, console o meu povo vai ser perdoado. Então, o que ocorrerá é o seguinte, virá uma voz, é isso que o profeta Isaías está dizendo, uma voz que clama no deserto. João Batista, se nós lembrarmos dos outros evangelistas, João Batista é aquele que vem do deserto. A linguagem é figurada, não é? Isaías e tudo. Uma voz no deserto, clama, uma voz está clamando. O Senhor está profetizando uma era futura. E o que a voz clama? Aqui diz, preparai o caminho do Senhor. Não é isso que João Batista está dizendo? Não é essa a pregação dele? Preparem o caminho, porque o reino de Deus virá. Preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. Está tudo tortuoso. Esse era o contexto de Isaías. Há pecado, Jerusalém, o povo de Deus está em pecado. Endireitem a vida de vocês. Isso é o que a voz está dizendo. Todo vale será aterrado. A linguagem figurada aqui. É? Então vamos pensar no nosso contexto aqui. O quintal está cheio de mato. Endireitem o quintal de vocês. Tem que passar agora o terçado ou a maquininha. Quem pode ter a maquininha? A rua está só pissarra. É a hora de asfaltar a rua. Porque o rei vai chegar. O Deus vai estar presente. Então vamos preparar os nossos caminhos. Linguagem figurada. O profeta Isaías está anunciando uma era em que o povo de Deus teria que, parar, refletir acerca da sua vida e dizer, vem Senhor Jesus, reina sobre nós, vem Deus. O apóstolo João nos tem apresentado Jesus como Deus verdadeiro. Essa profecia apontava, irmãos, para um período que iria anteceder a vinda do Senhor. A glória do Senhor se manifestará. No verso 5, Isaías 40. E toda a carne, não mais só os judeus. Eu estou tratando com o meu povo nessa dispensação. Eu vou perdoar o meu povo. Chegou a época, consolai o meu povo. Virá uma voz que clama, endireitem os caminhos. Por quê? Porque toda a carne verá a minha glória. O que o apóstolo João nos disse no finalzinho do seu prólogo, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. No verso 14 ele disse, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória.
glória como do unigênito do Pai. Cumprimento de Isaías, porque virá o tempo em que toda a carne verá minha glória. Pois este é o tempo. João Batista, na sua humildade, diz: eu sou aquela voz lá de Isaías. Ele sabia que ele era cumprimento da profecia de Isaías 40. João Batista é o precursor do Messias, então, irmãos, a quem ele reconhece, não é? A quem ele reconhece como seu superior. No versículo 15, ele disse: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Ele é mais importante do que eu. Eu venho na frente porque eu sou menos importante. Mencionei até a partida de futebol, né, para os irmãos, uma partida menos importante que antecede a mais importante. No último desfile militar, eu levei o Mateus para assistir, eu gosto de ver, e a primeira banda que abriu o desfile foi a banda do Lauro Sodré, onde eu tive a honra de tocar lá quando eu tocava meu trompete. A banda do Lauro Sodré abriu o desfile, ela não era mais importante. As bandas mais importantes viriam depois. Ela só vinha abrindo o caminho e anunciando, né? Começou o desfile, e tocando muito bem, como sempre tocou sob a regência do Ciro. Então, vinha tocando, muito bem, mas aquilo não era o desfile. O desfile maior viria ainda. É isso que João Batista está fazendo. Eu estou aqui, eu estou anunciando, mas eu não sou Elias, eu não sou o profeta, eu não sou o Cristo, eu não sou a pessoa mais importante. Eu sou só a luz. O apóstolo João, né, quem diz. Ele é só a lâmpada que vai, e não é a luz verdadeira. Ele está só anunciando o que virá após ele. E ele reconhece aqui também, para nós irmos as nossas lições, ele reconhece aqui a superioridade de Cristo, ele revela, João Batista revela a sua humildade. Quando ele diz no verso 26, eu batizo com água. É isso que eu estou fazendo. Eu não posso fazer mais nada além disso, João Batista está dizendo. Eu só aplico a água. É só isso que eu faço. Agora, vem um, depois de mim, que ele não batiza com água, não. São os outros evangelistas que nos dizem isso, né? Ele batiza realmente. Ele purifica realmente. Vocês fariseus, vocês levitas e sacerdotes que vêm até mim para serem batizados, olha, eu batizo com água. Mas chegou o tempo de meter o machado na raiz da árvore. Chegou o tempo de aplainar todo o campo que não é correto, não é? Que está na hora de ajeitar as coisas. Ele diz, eu batizo com água. Mas aquele que vem depois de mim, eu não sou digno nem de me abaixar. Serviço de escravo, o serviço mais humilde que tinha. Que era o de colocar a sandália e amarrar os cadastros da sandália. Do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Eu sou a banda do Lauro Sodré, que antecede o desfile militar. Eu sou a partida de 2 timinhos que está anunciando o grande clássico que vai acontecer no estádio. É isso que João Batista está dizendo. O testemunho, irmãos, está anunciado. João Batista acaba de anunciar, acaba de dizer, o reino de Deus está chegando. Tanto que nos versículos seguintes, nós vamos encontrar, só para os irmãos acompanharem, depois nós vamos para as lições. No dia seguinte, o apóstolo João nos diz, viu João a Jesus. Olhem só, no dia seguinte desse ocorrido, ele vê o Senhor Jesus, né, e que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí ele vai novamente para o Antigo Testamento. Ele usa a figura lá do Antigo Testamento, o Cordeiro morto. Ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos às lições, irmãos, desses versos aqui, 19 a 28. Primeira lição, olhando para a atitude dos sacerdotes e levitas. Primeira lição que eu tiro para mim, quero aplicar para os irmãos. Não sejamos curiosos. Não sejamos indagadores. Não sejamos meros perguntadores ou curiosos. Não era o caso, não era curiosidade aqui, era mais inquirir mesmo, era mais questionar mesmo. Né? Que não sejamos esses questionadores acerca de Jesus
E nem acerca dos seus mensageiros, porque João Batista é um mensageiro. No domingo passado, quando nós consideramos os versos 15 a 18, uma das aplicações foi que Deus usa homens, que João era mensageiro, e que, enfim, mensageiro, devemos honrar os mensageiros, não menosprezar os mensageiros de Deus. Pois não sejamos, irmãos, perguntadores, meros perguntadores. A curiosidade ou a pergunta por si só não é suficiente para lhe dar vida eterna. Não é suficiente. Uma das coisas que eu tenho mais estimulado os irmãos é ler a Bíblia. Leia a Bíblia, leia a Escritura. Por quê? Porque é o início da compreensão das verdades espirituais. Mas não se engane. Uma mera leitura não o capacita, não o habilita a ser cristão. A leitura, a sede do conhecimento, ela tem que estar unida e acompanhada por um coração piedoso, por um coração humilde, que quer conhecer de fato a revelação de Deus para aplicar a sua própria vida, para mudar a sua própria vida e para alcançar a vida eterna. Porque nós só podemos alcançar a vida eterna por meio de Jesus Cristo. E a palavra de Deus revela o Senhor Jesus Cristo. Então, a pergunta, o conhecimento em si, não é suficiente para dar vida eterna ao homem. Qual é o grande anúncio de João Batista? O que é que a voz clama? O que é que a voz proclama? O reino de Deus é chegado. Deus está presente entre os homens. No caso de João Batista, era Jesus mesmo ali, né? João Batista tem os seus 30 anos de idade. Ele é primo de Jesus. É 6 meses mais velho que Jesus. Jesus inicia o seu ministério com 30 anos. João Batista está desenvolvendo seu ministério com 30 anos também. Jesus tem 30 anos de idade. O verbo que encarnou já está no meio dos homens há 30 anos aqui no Evangelho de João. É verdade que ele vai começar agora o seu ministério terreno, mas ele está há 30 anos. O reino de Deus chegou. Isaías 40 se cumpriu. A glória de Deus está presente. Não plenamente, é verdade. Ainda não, porque nós aguardamos o retorno de Cristo. Plenamente no sentido escatológico, me refiro aqui. Mas a glória de Deus plena está, porque Paulo diz que Cristo é a plenitude de Deus. Cristo é o visível do Deus invisível. Nele habita toda a plenitude de Deus. Esse sentido é plena. Mas escatologicamente falando, ou com relação às coisas futuras, né, escatologia nesse sentido, ainda não, porque nós aguardamos o retorno do Senhor. Mas o grande anúncio é: o reino de Deus é chegado. Para João Batista e para os seus ouvintes, Jesus estava ali presente, encarnado. Para nós, Jesus se faz presente no nosso meio. Num dos domingos passados, eu mencionei: Jesus está presente no mundo por meio da sua igreja, porque a igreja é corpo de Cristo. A igreja é corpo de Cristo. A igreja e Cristo estão ligadas. Então, Cristo está presente no mundo por meio da sua igreja. É a sua igreja que proclama o reino de Deus. É a sua igreja que diz ao mundo: arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. O machado está posto às raízes da árvore. Todo quintal cheio de mato tem que ser capinado. Toda rua que não tem asfalto tem que receber asfalto. Está na hora de consertar tudo, porque o reino de Deus chegou. Esse é o anúncio, irmão. Então não sejamos meros perguntadores, mas nos acheguemos a Deus com a sinceridade do nosso coração e com a humildade. Isso nos leva à segunda lição. Não sejamos orgulhosos quanto à mensagem do Evangelho. Esses homens eram orgulhosos por até João Batista. João Batista estava pregando, irmão. Esses homens conheciam a lei, estavam sob a tutela de homens conhecedores da lei. Eles deveriam até João Batista e dizer: ei, João, o que é que tu estás falando aí? É chegado? É o cumprimento de fato disso aqui? Isso é só o início do Evangelho de João que nós estamos vendo. Esse grupo aqui, apresentado como judeus, irá perseguir o Senhor Jesus Cristo durante todo o seu ministério. É esse grupo que vai colocar Cristo na cruz do Calvário. É esse grupo que vai matar o Deus que criou os homens, porque Jesus é Deus. Então, esses homens
que recusarão o nosso Senhor Jesus Cristo. Homens da lei de Deus, homens conhecedores, pelo menos intelectualmente falando. Então, que não sejamos, irmãos, orgulhosos quanto à mensagem do Evangelho. Que estejamos sempre dentre aqueles que querem ouvir o Evangelho, genuinamente. E aplicar ao nosso coração, e não rejeitar a pregação do Evangelho, dizendo, não é assim não. Essa pregação é muito dura, João Batista. Como é que você de se arrepender, rapaz? Eu sou doutor da lei, que isso? Isso aí é muito duro, não é assim não. Você está sendo muito radical. Isso é orgulho. E Deus não aceita orgulho. Dê ouvidos à pregação de arrependimento. Essa é a pregação do Evangelho. É de arrependimento. Quando Deus se faz presente dentre os homens, como o apóstolo João mencionou no seu prólogo, quando Deus condescende, aquele Deus grandioso condescende a habitar entre os homens, ele faz isso para salvar o seu povo. Ele faz isso para salvar pecadores. Ele faz isso para se relacionar com pecadores. A terceira e última lição, creia na palavra de Deus. Eu disse há pouco, uma das motivações maiores que tem feito é essa, leia a Bíblia. Conheça as Escrituras de fato. Antigo Testamento e Novo Testamento. O Novo Testamento tem a base no Antigo, cita o Antigo. Por isso nós cremos em toda, como nós lemos domingo passado, a Confissão Belga diz, nós cremos somente nos 66 livros da Bíblia Sagrada, como regra de fé e prática. Agora, eu só posso crer de fato nos 66 livros se eu conhecer os 66 livros. Porque eu não posso acreditar em Ageu se eu nunca li Ageu. Não é? Posso dizer assim, não, tá bom, eu vou aceitar que ele é autoridade, eu aceito. Mas eu não posso crer, realmente porque eu não li. Eu não orei. Deus não falou comigo por meio de Ageu, porque eu nunca li o profeta Ageu. Eu nunca li o profeta Miqueias. Eu nunca li o profeta Abacuque. Eu nunca li o profeta Isaías, que anuncia o Cristo. Então, creia na palavra de Deus, leia a palavra de Deus, conheça a palavra de Deus, creia nela, Antigo e Novo Testamento. Vamos ficar de pé? Irmãos, pedir ao presbítero Zoinho que escolha o hino, um cântico, nós vamos louvar o nome do Senhor. Enquanto nós cantamos, eu convido os presbíteros